Quem trai não deveria voltar para o pastoreio. Quando é uma mulher que cai, ela não precisa nem cair, ela só precisa ser divorciada, ela não precisa nem ter pedido divórcio, só ser abandonada. Agora nós vemos pastores que adulteraram, eles mesmos se aplicam uma disciplina de 3, 4 meses e logo em seguida eles voltam e estão liderando de novo, como se nada tivesse acontecido. Que eles erram. Pra pedir desculpa na internet, limpar a imagem deles, eles pegam a imagem da esposa, coloca do lado e a bichinha fica ali sentada, sem falar um ai, parada, e sai o vídeo, sai o foto, sai o áudio, sai o texto dele traindo, ele dizendo, eu quero dizer pra igreja que me perdoe, e a mulher tá lá pra quê? É só pra ancorar a imagem dele e aliviar, e eu acho que quem quebrou é quem tem que consertar. Você não arrebentou? Você não chamou a esposa na hora de trair. Então por que chama ela na hora de aparecer em vídeo pra pedir perdão? Tem que ser homem, sentar sozinho. Quem confessa uma tentação não confessa um pecado. Quando é uma mulher que cai, ela não precisa nem cair, ela só precisa ser divorciada, ela não precisa nem ter pedido divórcio, só ser abandonada. A igreja já tem o hábito de escantear essa mulher. Ela não para voltar a pregar é muito difícil, ainda que ela não tenha optado pelo divórcio. Agora nós vemos pastores que adulteraram, eles mesmos se aplicam uma disciplina de 3, 4 meses e logo em seguida eles voltam e estão liderando de novo, como se nada tivesse acontecido. Pastores que trocam de esposa e continuam pastoreando. Pastores que adulteraram e usam a imagem da esposa. Isso aqui precisa ser dito, eu preciso falar algo assim. Hoje nós estamos vendo uma covardia tão grande do lado dos homens e eu acho que é até uma falta de posicionamento das mulheres com relação a isso, que eles erram. Pra pedir desculpa na internet, limpar a imagem deles, eles pegam a imagem da esposa, coloca do lado e a bichinha fica ali sentada, sem falar um ai, parada, e sai o vídeo, sai o foto, sai o áudio, sai o texto dele traindo, ele dizendo, eu quero dizer pra igreja que me perdoe, e a mulher tá lá pra quê? É só pra ancorar a imagem dele e aliviar, e eu acho que quem quebrou é quem tem que consertar. Você não arrebentou? Você não chamou a esposa na hora de trair. Então, por que chama ela na hora de aparecer em vídeo para pedir perdão? Tem que ser homem, sentar sozinho, assumir, errei, vou entregar aqui, porque, na minha opinião, quem trai não deveria voltar para o pastoreio, mesmo que esteja arrependido. Mas arrependeu, a esposa perdoou, tudo bem, mas vá para o seu banco. Mas depois de um tratamento espiritual, na minha opinião, nem depois de um tratamento espiritual. A Bíblia diz que aquele que adultera, o opróbrio, a vergonha, jamais sairá da sua casa. Então, tem pecado que não dá para você corrigir. Deu para corrigir o pecado de Davi? Não deu para corrigir, o filho dele morreu, não tinha o que fazer. A espada se levantou na casa dele e não saiu. Então tem pecado que se comete que Deus perdoa. Ele perdoa todo pecado, com exceção do pecado do Espírito Santo. Então assim, ele perdoa todo pecado? Perdoa. Você pode voltar a ter comunhão com Cristo? Pode. Você pode voltar com sua família e restaurar? Pode também. Mas a liderança da igreja não deveria voltar para homens ou mulheres que traíram o seu cônjuge. Como é que... É muito pesado. Como é que você vai aconselhar? Só essa sua fala, a liderança da igreja não deveria voltar para homens que traíram o seu cônjuge. Ele não deveria voltar a ser líder, pastor. Não, de igreja não deveria. Na minha opinião, não deveria voltar. A senhora ia falar como é que você pode continuar? Como é que um pastor como esse, ele vai lidar com o caso de adultério na igreja dele? Como é que a ovelha vai sentar na frente dele e falar assim, tá, pastor, mas o senhor também traiu. E tá tudo certo, não tá? Seu ministério tá de pé, sua casa tá de pé, então por que eu preciso me arrepender? Ah, filho, eu me arrependi. Tá, se o senhor se arrependeu, mas não teve uma consequência. Você não perdeu seu casamento, você não perdeu seu pastoreio, você não perdeu seu salário. Tá tudo certo? Então, pra mim, eu também posso fazer a mesma coisa, certo? Eu acho que o cargo de liderança, ela tem um peso muito maior do que qualquer outro, porque você é o espelho para a igreja. Ou seja, tem coisas que o líder não faz, que nem é porque é pecado. Não é pecado, mas o líder deixa de fazer porque ele é um líder. Porque ele é um influenciador. Porque ele é teoricamente, ele é um imitador de Cristo e a igreja vai imitar o líder dele. Logo, na minha opinião, traiu, perde imediatamente o pastoreio e vai ser cuidado. Também não é tirar da liderança e abandonar a alma lá como se ela já tivesse condenada. Vai cuidar da alma, vai tratar da alma, vai cuidar da família, tratar da família, mas... na sua posição, foi você que escolheu. Se formos mais enfáticos quanto a isso, eu acho que o número de traição, inclusive, vai diminuir, porque eles vão pensar muito mais na sua consequência, já que o amor a Deus, o temor a Deus e o amor à família não está sendo suficiente para alguns. Terrível isso aí. E é interessante o que a senhora falou, que realmente as mulheres, por muitas vezes, elas são escanteadas e são adjetivadas, né? De Dalila, Jezabel.
dificilmente você ouve alguém falando... O cara derrubou... ele derrubou a mulher. Derrubou ela. Geralmente, ela derrubou ele, né? E aí a mulher é adjetivada de pombagira, mas o homem nunca é adjetivado de Exu. Entendeu? É um título, né? Geralmente... não, cuidado com ela que ela tem pombagira. E o cara? Ele também é um perturbado? Pode ser um perturbado? Entende? Parece que 2 pesos e 2 medidas. E isso aqui não é discurso feminista, não, né? Mas dentro da igreja, geralmente é o quê? É a mulher que derruba o homem. E o homem nunca derruba a mulher, não? Porque tem os galanteadores. Tem os galanteadores que levam as mulheres... Inclusive, fala-se sobre isso lá na passagem em que os filhos de Eli, do profeta Eli, fala que eles seduziam as mulheres que serviam no templo. Então, eles seduziam, e acontece muito. Eu falo muito para as mulheres, principalmente no Uni, que eu não recebo só casadas, mas solteiras também, para elas não se empolgarem com relevância ministerial. São homens que usam do microfone para elevar a sua autoridade, e eu vou te dizer uma coisa. Mulheres... neurologicamente, elas se atraem por liderança, por posição. Então, um homem que tem uma farda, eu digo assim, uma farda militar, atrai as mulheres. É só perguntar para qualquer policial como é a vida deles na rua, o olhar e tudo mais. Mulheres são atraídas por poder. Isso é um fato. Por que por poder? Porque toda mulher ela tem uma necessidade de ser protegida, por mais desenrolada que ela seja, ela tem uma necessidade de ter alguém que seja capaz de protegê-la. E por algum motivo, ela entende que um líder, um pastor, um líder de departamento ou um militar, ele tem esse poder, então ela já se atrai. Ou seja, o pastor ele tem que tomar 2 vezes mais cuidado, porque ele pode nem ser bonito, mas só pelo título ele já tem ali uma possibilidade de uma ovelha se atrair por ele. E tem homens que sabem disso, pregadores que sabem disso, que na verdade são lobos vestidos em pele de ovelha. Sabem disso. Então, eles descem, estão lá pregando, chama atenção, de repente chama no Instagram, aí daqui a pouco já está no WhatsApp, e aí tem várias mulheres caindo. Não, elas geralmente não caem pelo interesse sexual. Elas caem pelo sentimento. O que derruba a mulher é o sentimento. É por isso que é mais fácil derrubar um homem do que uma mulher. Porque o interesse sexual, ele é avassalador, ele é muito rápido. Mas o sentimento, ele precisa ser despertado, sabe? Nesse sentido. Agora, eu também tenho uma visão sobre essa questão de... Dizem que as mulheres derrubam os homens, mas não se falam sobre os homens que derrubam as mulheres. Majoritariamente, é o inverso, verdadeiro. O inverso mesmo. Majoritariamente, são as mulheres que derrubam os homens. Eu te explico por quê. Toda mulher, ela tem um poder de influência que não se compara ao poder de influência de um homem. Se nós olharmos historicamente, biblicamente, os principais homens que caíram, teve um dedo de uma mulher ali. Adão, Sansão, Salomão, até no caso do Davi foi o contrário, né? Foi ele que seduziu, foi o contrário. Então, assim, quando a gente olha historicamente, vai ter uma posição, porque a mulher ela tem uma habilidade de influência muito grande, mas ela pode utilizar isso para o bem ou para o mal. Por exemplo, Esté usou pelo bem. Então, a influência que ela tinha, ela usou para salvar um povo. Dalila usou para derrubar um Sansão. Então, realmente, não é sobre culpa, porque eu acho o seguinte... A culpa de quem cai é de quem cai. Percebe? Meu irmão ou minha irmã, um homem ou mulher, ele não deveria ter poder para me derrubar. O que me derruba, uma pessoa que cai, a queda não foi a cama. A queda foi muito antes. A queda foi a ausência da oração. A queda foi o diminuir no jejum. A queda foi o abster-se da palavra na intimidade. Porque uma pessoa que tem uma vida de oração, intimidade com Deus, que tem temor a Deus, uma pessoa que leva essa vida espiritual, quem vai derrubar? Antes de cair na vida, cai na mente, né? Exatamente. Então eu acredito que o espírito caiu antes do corpo cair. Aí, nesse sentido, a culpa vai ser de quem caiu. Porque se eu entender que ai daquele que estiver de pé, não, olha tu que está de pé, cuidado para que não caia. Então, se eu entender que não existe homem que seja inderrubável, então eu vou trabalhar nas minhas fraquezas. Para que quando aparecer a tentação, porque está escrito, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, o Satanás não vai tentar uma pessoa num desejo sexual se ele sabe que aquela pessoa é fortalecida ali. Ele vai tentar, por exemplo, tem homens que não são tentados no interesse sexual. Ninguém dá em cima dele. Satanás não gasta energia com isso, porque ele sabe que naquela área o homem é fortalecido. Mas pode tentar no dinheiro. Pode tentar na mentira. Na vaidade. Porque, olha, eu acho que o maior pecado hoje em dia nem é tanto o adultério, sabe? O maior pecado é a vaidade. As pessoas, elas estão muito vaidosas. Elas querem se apresentar com o título que elas têm.
Elas querem ser honradas, elas querem as primeiras cadeiras, elas ficam chateadas se não são mencionadas no palco. Então, eu acho que Satanás sabe como tentar cada um. Então, se eu sei que eu sou fraco e o que me fortalece é a presença de Deus, então eu preciso mergulhar naquela presença de tal forma que a tentação de Satanás não tem um peso muito grande, sabe? E esse é um ponto. E o segundo ponto é o fugir. O fugir da aparência do mal. A palavra de Deus não diz resista à aparência do mal. Ele diz fuja. Porque resistir é muito difícil. Se você fica ali, água mole e pedra dura. Tanto bate, uma hora vai furar. Eu jamais trairia o meu marido. Por isso que eu vou ficar conversando com um homem de qualquer jeito? Não. Eu sei que eu jamais trairia meu marido porque eu não dou nem brecha. Um homem não consegue nem me elogiar. De tão fechada que eu sou, de tão posturada que a gente tem que ser, de conversa limitada que tem, esse assunto eu não abordo. Lá no Instagram, quando vem alguma mensagem, pode ser a mais simples, linda, eu bloqueio, depois de bloquear eu mostro pro meu marido. Então, assim, eu acho que nós precisamos fugir. Se fugirmos, nós resistiremos mais tempo de pé. Perfeito. É interessante até que Tiago disse, né, que o diabo você pode resisti-lo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o conselho de Paulo a Timóteo é fuja das suas paixões. Fuja da sua natureza, do seu instinto. Exato. E não tem essa de testar o meu limite, até onde eu consigo, até onde eu vou. O que aconteceu com José, né? Ele não falou, não, vou ver até onde eu aguento aqui. Ele fugiu. Ele fugiu, correu. Como diz na Bahia, né? Pé na pipa. Perna pra que te quero. Nessa hora você tem que lutar capoeira, mas não é a dança afro, não. É entrar na capoeira e correr mesmo. Exatamente. Das suas vontades, dos seus desejos. Fugir demais. E dos seus instintos. E eu vou te dizer uma coisa. Quem confessa uma tentação não confessa um pecado. Eu te explico. As pessoas, elas estão ocultando tentações, achando que o fato de ser tentado revela o nível de santidade que ela tem. Então, eu não vou contar pra ninguém que eu estou sendo tentado nesta área, porque se eu contar que estou sendo tentado nessa área, vão descobrir que eu não sou tão santo quanto eu pareço ser santo. Eu acho que quem confessa uma tentação não vai precisar confessar um pecado. Se você se sentiu... Ninguém está imune de sentir atração por uma outra pessoa. Isso aqui, eu tô falando de humanidade, de carne. Você não precisa nem ter contato pra olhar e falar, misericórdia, que mulher bonita. Que mulher estranha, ainda mais hoje em dia que tá tudo tão exposto, né? Sim. Que a nudez já não é mais nudez, agora é expressão artística, enfim. Se sentir uma tentação, chama a esposa, chama o marido e fala, ora comigo, ora por mim. Eu tive uma tentação e eu preciso resistir. Se você me ajudar nesse aspecto, eu vou vencer. Quem faz isso aqui, se você coloca luz naquilo que pode te derrubar, você já venceu 50% disso aí. Se eu chamo meu marido e digo, olha, eu inclusive fiz isso, eu falo isso aqui, engraçado que uma vez o pastor César, eu contei isso no podcast dele, ele falou, mas quem seria doido de contar? Porque aí o cônjuge vai ficar bravo e tudo mais. Eu fiz, pastor, eu fiz um acordo com meu marido. No primeiro ano de casado, nos primeiros meses, na verdade, eu chamei meu esposo e falei assim, veja, nós ficaremos casados para o resto da vida. Isso aqui é muito sério. Nós vamos mudar nosso jeito, nosso corpo, as coisas vão mudar daqui a alguns anos e muito mais. Se em algum momento, nessas mutações promovidas pelo tempo, você se sentir atraído por qualquer mulher, não importa como tenha acontecido, qualquer pessoa, qualquer mulher, eu vou te pedir que me chame e peça que eu ore por você, para me dar a chance de guerrear junto com você em prol daquilo que está te tentando. Se você sentir vergonha de falar, só diga assim, amor, ore por mim. E o Espírito Santo me conduzirá sobre o que eu deverei orar e ministrar. Eu, como esposa, decidi orar por ele e suas tentações antes delas aparecerem. Mas se um dia elas aparecerem e for mais forte, ele sabe que tem ao lado uma esposa madura o suficiente para entender que eu estou relacionando com uma pessoa que é de carne e osso. Ele é homem de Deus, mas ainda é homem. Ainda não é um ser glorificado. Então, pode em algum momento acontecer. Se acontecer, nós lutaremos juntos para vencer isso. Eu acredito que quem confessa uma tentação não precisa confessar o pecado, porque consegue ajuda para vencer.